primeiro vídeo da série Literatura, nós vamos falar sobre a arte literária, que consiste em você saber classificar, dividir um texto, né, em literário e não literário. Ou seja, um texto voltado à literatura e um texto voltado à informação. Vamos conhecer agora um pouco mais. O texto, para ser considerado literário, precisa ter uma elaboração peculiar e especial ao referir-se aos fatos presentes no texto. Para ser chamado de literatura, ou seja, o texto literário, o mesmo precisa ter uma linguagem repleta de estilística, transformando em um texto artístico com um universo desconhecido do leitor, imaginário. Essa interação ocorre por meio de vários recursos estilísticos, como, por exemplo, uma pontuação diferenciada, figuras de linguagem, tabulações diferentes e vocabulário. Sim, um vocabulário diferenciado, um vocabulário mais culto, ou às vezes até chega a ser um pouco prolixo. Mas sim, um vocabulário diferenciado para passar a mensagem. Nesses casos, o texto expressa emoção, pessoalidade, simbologia e beleza ímpar, que transcendem as palavras no papel, chegando ao mundo interno do leitor. Bem, o que nós quisemos falar com isso? É fato afirmar que quando você lê um livro de histórias qualquer, você entra num mundo mágico, né? Um mundo que a sua mente vai transformando todas aquelas letras, né? Todas aquelas palavras em uma imagem acústica. O que seria essa imagem acústica? Sim, desenhos, em fatos, em realidades na sua cabeça. Como o autor faz isso? Exatamente através dessa estilística, dessa forma de escrever, utilizando-se de figuras de linguagem, palavras rebuscadas, ou às vezes até o contrário, usando palavras mais populares para te levar a um mundo imaginário, tá? Esse mundo imaginário não é simplesmente um mundo qualquer que ele inventa, mas sim, ele tem uma realidade, a sua realidade, aquilo que está dentro da sua mente. Então você transforma tudo aquilo que você leu em uma história dentro da sua cabeça. Isso sim faz do texto um texto literário e não um texto informativo. Tudo que nós falamos até agora tem a ver com a prosa, a narrativa, os livros em si. Aquela história que você escutou ou leu de Dom Casmurro, de Machado de Assis, ou, por exemplo, aquela história que você leu sobre o Pequeno Príncipe, Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso tudo é literatura. Por quê? Porque sensibiliza o leitor por meio de uma forma de criar um mundo dentro da cabeça desse leitor, tá? Isso é uma arte literária. Mas nós não podemos esquecer dos poemas, que embora, tá, não tenham a carga de quantidade de leitura, tá, vamos dizer, em relação a páginas, em relação a tamanho realmente de uma narrativa, de uma prosa, eles são arte literária sim, tá? Os poemas podem ser considerados arte literária, e são, tá? Porque os poemas podem ter musicalidade, ritmo, mudança de organização das frases e parágrafos, tudo a fim de sensibilizar o autor na sua essência, criando na mente daquele leitor algo diferente da sua realidade. A identificação desses elementos é o que diferencia o texto literário e o não literário. São considerados literários crônicas, contos, novelas, romances e poesias. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Tudo que você lê, que gere um mundo imaginário, que gere a sensibilizar um mundo, uma história
na cabeça de um leitor, é considerado arte literária. Agora que nós já entendemos, né, o que é arte literária, o que é literatura, quais são os textos que nós podemos classificar como literários, nós temos agora que entender o que são os textos não literários. Aqueles que não têm a tendência a sensibilizar o leitor, aqueles textos que só estão ali para informar, não estão com o viés de levar ao leitor um mundo ficcional, mas sim contar para o leitor o que está acontecendo. Tá? Esses são os textos comuns, que não querem tocar a sensibilidade, tampouco possuem traços artísticos, construções diferenciadas ou recursos estilísticos. Encaixam-se como textos não literários, por exemplo, anúncios, notícias jornalísticas, textos técnicos, relatórios e qualquer tipo de texto que não tenha a façanha, a vontade, o ímpeto de sensibilizar, mas sim apenas noticiar, informar. Eu acredito que agora vocês já tenham notado a diferença entre o texto literário e o não literário, correto? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dificuldade que tenham em dividir, classificar ou qualquer tipo de dúvida em relação à arte literária, deixe aí a sua pergunta que com certeza eu vou responder e vou te ajudar. E é isso, pessoal. Eu acho que agora todo mundo já conseguiu entender o que é arte literária, o que é literatura e a não literatura, né? Então, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, vamos imaginar que vocês peguem um texto e não saibam se ele é literário ou não literário, podem fazer qualquer pergunta que com certeza, o mais breve possível, eu vou estar respondendo a todos. Muito obrigado por visitar o meu canal e a partir de hoje, né, desse início do meu canal, da série de literatura, estaremos fazendo vários vídeos para ajudar vocês aí, seja ele no colégio, seja na sua faculdade, seja em casa mesmo, num estudo particular, mas estou aqui exatamente para ajudar vocês. Muito obrigado e dê um like